calor, gente? Nossa, demais. Mas eu gosto. Vocês estão vendo? Uhum, perfeito. Tá. Então, eu sou a Priscila, recém-doutora, né? Terminei meu doutorado no ano passado, lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP, orientada pela professora Michele, que está aqui conosco. E eu vou apresentar para vocês, como eu disse, né, o processo de construção coreográfica presencial que nós realizamos em 2019 e que ele foi tema da minha tese de doutorado, tá? Antes, eu vou falar um pouquinho sobre o grupo de ginástica de Diamantina, que foi o objeto de estudo, né? Ele foi criado em 2011, no ano que eu cheguei aqui na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Nós estamos em Minas Gerais, na metade norte do estado, a única universidade federal na metade norte do estado. E esse projeto, ele, a princípio, foi vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, mas sem financiamento. E acho que como todo projeto de ginástica para todos, universitário, né, ele utilizou como base teórica as publicações do Grupo Ginástico Unicamp sobre o Grupo Ginástico Unicamp, e usamos muito, e usamos até hoje, os 11 fundamentos da GPT, né, primeiramente nessa edição antiga, mas estou esperando ansiosamente a edição nova. A gente usa muito os 11 fundamentos, né. E logo na segunda coreografia, quando a gente foi para o fórum, né, a primeira vez que o grupo foi para o fórum com coreografia, eu propus para as pessoas que estavam inscritas no projeto naquele ano que a gente levasse alguma coisa da nossa região, que representasse a nossa região. E nesse momento eu senti uma dificuldade muito grande dos integrantes, que eram, acho que na época todos eram estudantes de educação física, e eles tiveram uma dificuldade de identificar o que era da nossa região, né? E aí eles falavam, vamos falar o quê? Das cachoeiras, que são as belezas naturais que nós temos, do carnaval, mas é um carnaval comercial. E aí, sem saber muito o que é que a gente falava, o grupo optou por tratar do garimpo manual, que é uma atividade que fez parte da constituição histórica da cidade. Mas só para vocês entenderem a problemática que eu enxerguei aí, o Vale do Jequitinhonha é uma região muito carente, né? Muito pobre, já foi comparado com o sertão nordestino, com uma das regiões mais pobres do país, mas é muito rico na cultura popular, é conhecido mundialmente pelas suas riquezas da cultura popular. E os integrantes, moradores da região, tiveram essa dificuldade de identificar quais eram as potencialidades que a gente poderia citar, falar, tratar na coreografia. Em 2013, a UFVJM lançou um programa de bolsas de apoio à cultura e à arte da região, né, que é um programa de extensão com pouquíssimas bolsas, mas que tem como objetivo dialogar com as manifestações culturais e artísticas da região de abrangência da UFVJM, justamente para fazer com que as pessoas conheçam, não só os estudantes, mas a comunidade que participa, reconheçam essas potencialidades culturais e artísticas e valorizem, né, a sua região. E aí, nesse ano, nós criamos a coreografia As Lavadeiras do Jequitinhonha, que, mais uma vez, foi uma sugestão minha, vamos fazer algo da cultura popular. E aí eu levei um CD do Coral de Lavadeiras de Araçuaí, que é uma cidade daqui, e falei, vamos fazer uma coreografia sobre as lavadeiras, olha que legal, o CD tinha um encarte lindo, era o canto que elas faziam na beira do rio, e nessa época eram só meninas no grupo, e elas recusaram veementemente, não queremos, é feio, filho, a mamãe tá dando aula, fecha a porta, por favor. É feio, a gente não quer, né? E eu insistindo, fui para São Paulo no braço, comprei um monte de tecido colorido, ficava que nem louca lá no grupo, girando o tecido. De repente, uma das integrantes tomou o pano da minha mão e falou assim, Priscila, você não sabe lavar roupa no rio? Eu falei, não, eu lavo roupa na máquina de lavar. Ela, não é assim que faz, pegou o pano, tem que torcer desse jeito, tem que girar, tem que bater, e me deu uma aula sobre como lavar roupa no rio. Fizemos outras pesquisas sobre
as lavadeiras de beira de rio, e a coreografia saiu muito rapidamente. Apresentamos na universidade, apresentamos em outros lugares, e alguns anos depois, 2 ou 3 anos depois, no ginásio de ginástica que nós temos aqui, essa blusa, né, do figurino estava jogada no chão. E uma das meninas que participou dessa primeira versão da coreografia, que participou do processo de construção, pegou a blusa no chão e falou assim: Pri, você viu isso aqui? E o monitor respondeu: eu acho que as meninas da limpeza confundiram com pano de pratos, com pano de chão e usaram para limpar. Ela falou: isso é um absurdo. Bateu, dobrou. Isso aqui tem história, meu filho. E foi guardar. E aí, nesse momento, gente, o que é isso? O que aconteceu aí, que algo que elas recusaram e, de repente, isso aqui tem história, meu filho. E foi para o armário. E aí, a partir desse momento, eu também tive contato com um texto da professora Luciana Marcassa, que ela não é uma grande estudiosa da ginástica, mas ela publicou um texto em 2004 que fala da ginástica para todos, e ela propõe que as composições coreográficas sejam temáticas e que esses temas sejam referentes à realidade dos sujeitos, né? E no processo de construção coreográfica, que haja problematização desses temas, né, a partir das situações vividas por aquele coletivo. É um texto muito voltado para a educação físico-escolar. E eu me apaixonei por esse artigo e adotei ele como base metodológica do GGD a partir de então. E fizemos outras coreografias nessa perspectiva, e em 2016 nós criamos a coreografia Tempo de Correr, que utilizou como tema norteador o crime ambiental que aconteceu aqui em Minas Gerais, em Mariana, no ano de 2015. E foi um processo muito potente, muito potente. A gente não teve a oportunidade de ir para Mariana, de visitar o local, mas nós fizemos muitas pesquisas, e teve um dia, né, já a coreografia finalizada, um integrante trouxe um colega do teatro, e ele assistiu a coreografia, e no final a gente feliz, pulando, que a gente conseguiu acertar tudo, isso no treino, né, no encontro. E ele virou para a gente e falou assim: por que vocês estão felizes? E a gente, né? Vocês estão falando de um tema que matou pessoas, que devastou um lugar, que aquele lugar nunca mais vai voltar à vida, e blá, 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 e aquilo fez com que a gente entendesse, naquele momento, de uma forma mais enfática, porque as decisões que a gente tomou no meio da coreografia, as coisas que nós colocamos na coreografia já tinha dado essa visão para a gente da importância do trabalho. Mas nesse momento ele chamou a gente na chincha, sabe? Ele falou assim: vocês estão fazendo uma coisa muito importante, muito séria, e vocês não podem tratar isso como brincadeira. E a gente levou isso para o fórum com esse sentimento de responsabilidade, né? E o texto da professora Luciana Marcassa, ele tem muita relação com os escritos de Paulo Freire, né? Ela propõe uma investigação, uma tematização, uma problematização. Então, eu fui me interessando também pelos escritos de Paulo Freire. Em 2018, nós criamos a coreografia do Barro à Arte, que fala sobre a produção de cerâmica do Vale do Jequitinhonha, e dessa vez nós tivemos oportunidade, com a verba do projeto, de fazer uma visita à cidade de Araçuaí, visitamos o mercado de Araçuaí, que é onde vende as cerâmicas, visitamos o museu de Araçuaí, visitamos 2 ceramistas, e foi incrível, foi uma imersão no tema, muito bacana, e a gente conseguiu entender não só o processo de produção da cerâmica, mas todos os aspectos sociais que envolvem, né? Então, o trabalho da mulher, a mulher como arrimo de família, a mulher abandonada aqui na região, porque os homens vão trabalhar e não voltam mais. Então, tudo isso a gente colocou dentro da coreografia, e, mais uma vez, os integrantes, assim, apaixonados pela cerâmica do Vale do Jequitinhonha, reconhecem a cerâmica, passa documentário na TV, tem exposição e todo mundo se comunicando, e a gente fala dos ceramistas como se fossem artistas famosos. Então, mais uma vez, um processo aí de valorização muito grande. Em 2016, no final do ano, eu tenho a oportunidade de entrar no doutorado com a professora Michele, e aí a gente foi mudando o tema diversas vezes, até que a gente chegou no GGD, na intenção de desenvolver a coreografia, um processo de construção coreográfica
utilizando os princípios da pedagogia freiriana como base metodológica, né? Eu vou falar mais para vocês do processo do que da tese, tá? Para vocês entenderem mais como é que foi o processo de construção coreográfica, e aí, se dá tempo, a gente fala um pouquinho dos resultados da pesquisa. Bom, a pedagogia freiriana, ela tem uma... Paulo Freire, ele trabalhou muito com a questão da extensão, né? Quando ele foi exilado, ele foi para o Chile, ele escreve um texto, né? Um livro, Extensão ou Comunicação, que ele questiona, né, o termo extensão, se extensão é o termo correto para as atividades extensionistas dentro da universidade, né? Porque da forma como a extensão era, né, era mais uma invasão cultural, era levar o conhecimento da universidade para a comunidade, anulando o conhecimento da comunidade. E o que ele propõe nesse texto é o inverso disso, né? Ele propõe uma extensão dialógica, que é como a extensão é vista hoje, né? A extensão, ela passa por várias... A história da extensão universitária, ela passa por várias fases, e hoje ela está nessa fase, que é a que está descrita no FOR-PROES, que é a extensão dialógica, que tem como objetivo a formação humanizadora, né? O que é essa formação humanizadora? É você valorizar os saberes da comunidade, entender que eles são diferentes dos conhecimentos científicos, mas eles são válidos e eles precisam ser respeitados, precisam ser considerados. A gente também precisa conhecer os âmbitos sociais onde essa comunidade, que a extensão vai trabalhar, né, e compreender quais são as questões sociais que estão envolvidas ali. E problematizar, né, não impor um conhecimento novo, dialogar e pensar na promoção da conscientização, tanto os da comunidade quanto os da universidade, né. E aí, para desenvolver o projeto, a gente partiu dos princípios da pedagogia freiriana, o princípio da politicidade, que fala sobre a leitura de mundo, conhecer o mundo, entender o seu lugar, a sua situação no mundo, né, para construir o conteúdo programático, né. E aí, extrapolar o conteúdo a ser ensinado, ampliando a visão sobre outros aspectos. Então, dependendo do tema que a gente vai tratar, o que está aí, né? O que a gente pode ver a mais sobre esse tema, né? Pressupõe também a construção e reconstrução de significados sobre a realidade, né? E fazendo com que gere uma transformação nos sujeitos que estão participando da ação, né? De forma que ele tenha uma atitude sobre a realidade. O outro princípio é a dialogicidade, que é algo muito comum na ginástica para todos, né? Que é utilizar o diálogo como ferramenta fundamental, ter essa relação horizontal entre educador, educando e objeto do conhecimento, né? Entender que o conhecimento ele não é dado, ele é construído, e ele é construído de forma coletiva, colaborativa e democrática. Bom, diante de tudo isso, né, nós entendemos a extensão universitária com a ginástica para todos como uma prática, como uma prática educativa, né? Assim como o ensino e a pesquisa. Então, é o tripé universitário em que o ensino, a pesquisa e a extensão têm o mesmo peso, têm o mesmo valor. E, por isso, tem um compromisso com uma formação humanizadora das pessoas que estão envolvidas. E para Paulo Freire, a prática educativa é também um ato político. Então, são coisas que não se separam, elas acontecem juntas, né, ao mesmo tempo. Bom, o conhecimento construído, ele na GPT, ele é a composição coreográfica. Então, autores já falam sobre isso, né? Todos os fundamentos da ginástica para todos serem tratados com o objetivo final de construir uma coreografia, mesmo que ela não seja apresentada fora, né, num evento, ela pode ser apresentada dentro, né? E nós aqui também trabalhamos desta forma, né? Considerando que a composição coreográfica é o conhecimento que a gente vai construir no projeto, no semestre, na edição, enfim. E como que essa construção coreográfica deve ser, né? Vocês sabem que na GPT
o processo de construção coreográfica, tem autores que falam que é tão importante quanto o produto, mas para mim o processo ele é mais importante do que o produto, né? A gente tem que ter uma atenção maior para o processo do que para o produto, né? E ele tem que ser coletivo, colaborativo e democrático. E isso não é novidade na GPT, né? Os autores brasileiros, em especial os pesquisadores da Unicamp, que deram a base dessa GPT para a gente, que eu acredito que seja uma GPT brasileira, e isso a gente vê, né, muito claro nas pesquisas, nas produções bibliográficas, não sei se nos grupos, mas nas pesquisas, nas orientações, está isso, né, tem que ser coletivo, colaborativo e democrático. Eu penso que o diferencial, né, o que a tese está trazendo de novo, e não tão novo porque a Marcaça já traz isso, é a ênfase num processo temático, né, num processo que vai abordar, que vai ser guiado, norteado por um tema. Nem que esse tema, ele pode surgir depois. Então, eu gosto de usar o exemplo da coreografia do GGU, belíssima, Gotas, que usa os baldes. Eu não sei como foi o processo de construção daquela coreografia, mas eu fico pensando se na possibilidade de debater durante o processo de construção coreográfica sobre a crise hídrica no Brasil, em especial em São Paulo, que eu sei que tem um problema seríssimo de falta d'água, de revezamento, enfim. E aí, esse coletivo, colaborativo e democrático, ele vira também um processo que vai fazer com que a gente se aprofunde no tema, com que a gente desenvolva uma visão crítica sobre o tema, uma visão reflexiva sobre o tema, né? E sempre prestando atenção no potencial expressivo e comunicativo da coreografia. Então, eu vou construir uma coreografia, o que é que eu quero dizer com isso, né? Pensando na GPT, na área de linguagens, né? Na educação física, na área de linguagens. Então, o que eu estou querendo dizer? O que é que eu quero dizer com tudo isso, né? E aí, quais são as minhas escolhas nesse texto coreográfico que eu estou construindo? Porque eu tenho que me responsabilizar pelo que eu estou falando, né? Então, o que eu vou colocar lá? Né? Então, é assim que a gente tem pensado o processo de construção coreográfica aqui no GGD. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho da experiência específica de 2019, que foi a experiência relatada no meu doutorado, estudada no doutorado, e que foi quando, enfim, a gente sistematizou. Porque eu acho que, conversando com a Michelle, né, ela falou assim, mas você já faz isso. Mas foi nesse momento que a gente sistematizou, colocou no papel. Bom, o projeto, ele é destinado à comunidade adulta de Diamantina, né, acima dos 18 anos, membros internos e externos ao UFVJM, embora a maioria seja estudantes, tá? A gente tem inscrição todo início de semestre letivo. Então, o projeto ele não tem um grupo fixo. O grupo muda todo semestre. Algumas pessoas permanecem, algumas pessoas saem e voltam, mas ele se renova todo semestre letivo. E nesse semestre, nós tivemos a inscrição de 35 pessoas e 32 pessoas permaneceram até o final do semestre, do processo de construção coreográfica, né? Tivemos também um monitor bolsista e um monitor voluntário, e o projeto ele foi desenvolvido de março a julho de 2019, com 2 encontros semanais de 1h30, com atividades essencialmente no laboratório de ginástica da UFVJM, né? Ao total, nós fizemos 32 aulas encontros oficiais e uma atividade extra, e foi avisado no início do projeto que o objetivo, a meta principal era produzir uma coreografia que tematizasse alguma manifestação da cultura popular do Vale do Jequitinhonha. Foi avisado que era um estudo de doutorado, enfim. E essa coreografia, ela foi apresentada num festival muito importante que a gente tem na região, que é o Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha, que está na sua 36ª edição, lá em julho, e ele ocorreu na Bahia, na cidade de Belmonte, onde deságua o rio Jequitinhonha, né, que dá o nome à nossa região. Bom, para construir a proposta metodológica, do GGD, nós utilizamos como base a proposta metodológica de Paulo Freire,
que foi criada na década de 60 com o objetivo de alfabetização de adultos, mas ela já foi transformada, adaptada, recriada para diferentes contextos, inclusive para a educação física, né? Mas as 3 principais fases, né, em toda a literatura que eu tive acesso, as 3 principais fases são a investigação, a tematização e a problematização. Depois, as outras fases vão tratar mais especificamente da alfabetização. E eu utilizei também as fases, né, que não são estanques desse jeitinho aí, gente, mas só para a gente entender, as fases propostas nesse texto da professora Luciana Macassa, que ela também fala da tematização, e aí ela propõe a codificação e a combinação, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Bom, a gente fez isso aí, né? Eu ainda acho que esse diagrama não é o melhor, porque as coisas não acontecem separadamente, as coisas acontecem todas juntas, né? Mas para vocês entenderem um pouquinho, né? A primeira fase, em que a gente vai reconhecer o grupo, suas potencialidades, seus desejos, gostos, características, enfim. A gente chamou de fase 2, a fase de criação de repertório e seleção de conhecimentos corporais. É um projeto de ginástica, né, de prática corporal, então essa fase permeou todos os momentos. Isso quer dizer que em todos os momentos a gente fazia pesquisas teóricas, mas colocava no corpo, experimentava pelo corpo, né? E aí essas próximas fases aqui eu vou explicar de forma mais detalhada, tá? Aperfeiçoamento é a fase em que vocês conhecem também, quem é de grupo de ginástica, em que está tudo pronto, e aí a gente começa a ensaiar, lapidar, mudar uma coisinha ou outra. E aí eu vou focar nessas 5 fases aqui do meio. Bom, depois de todo mundo se conheceu, né, algumas semanas, tal, e a gente começou o processo de investigação sobre a realidade dos educandos, né? Eles fizeram uma leitura de mundo sobre as culturas populares do Vale do Jequitinhonha, coisas que eles conheciam, que eles tinham vivenciado, que era familiar, que era característico da sua região, mas também coisas que eles pesquisaram, né, em materiais que eu levei, na internet, a gente usou muito o Facebook, a gente criou um portfólio no Facebook, tudo que a gente pesquisava, a gente colocava lá no Facebook e trazia para discutir. E aí, cada vez que a gente dividia em pequenos grupos, então 32 pessoas dividiam em pequenos grupos, eles pensavam nas possibilidades, e para apresentar essas possibilidades para os outros grupos, eles criavam uma pequena experimentação corporal, que era apresentada e depois debatida, né? Nesse processo de investigação, a gente levantou mais de 20 possibilidades temáticas sobre a cultura popular do Vale do Jequitinhonha. Só que elas começaram a se repetir. Então, foram uns 3 ou 4 encontros, elas começaram a se repetir e fecharam, né, em 3 temas, né? Festa do Rosário, Jogos e Brincadeiras do Vale do Jequitinhonha e Cultura Preta, a forma como eles denominaram, né? Depois disso, em um único dia, né, a gente falou, bom, agora a gente vai escolher. A gente já investigou, já experimentou, agora a gente tem que definir um tema. E aí é a fase de tematização. Ela já estava acontecendo lá, porque a fase de tematização é a fase em que eu vou selecionar o tema gerador e eu vou argumentar, né, por que é que esse tema é mais importante do que o outro, por que é que a gente vai utilizar esse tema. E esse argumento, Paulo Freire fala que ele tem que ter um sentido pragmático. Quer dizer isso, é o potencial de criticidade da palavra ou do tema, né? Ou o conjunto de reações socioculturais que o tema pode gerar, né? Então, qual que é a relevância desse tema? Então, a gente dividiu nesse dia nos grupos, né? Quem preferia a Festa do Rosário, Jogos e Brincadeiras e Cultura Preta, e os integrantes, em conjunto, criaram um argumento. O tema que foi escolhido foi a cultura preta, e aí eu apresento para vocês, né, um trecho de um dos argumentos. E por que é que o nosso tema é um tema de extrema emergência? A gente está aqui em Diamantina, que foi construída por preto, mas que ainda é vendida para branco, é consumida por brancos. A gente tem a Vesperata, que é o maior evento da cidade em questão de publicidade.
que a gente só vê os negros tocando de garçom ou fazendo cosplay da Chica da Silva por R$60. E isso é uma coisa horrorosa. A gente tem também, aqui no Jequitinhonha inteiro, vários artistas que são negros. E se você olhar a região do Vale, é negro. Se você olhar a Lira é a ceramista que a gente visitou, é negra. Por que não retratar o lado alegre, bonito, criativo, artístico e genial dos negros e negras do Vale do Jequitinhonha? E aí escolhemos cultura preta. Quando a gente escolheu cultura preta, a gente passou para a fase de problematização, que, segundo Paulo Freire, é a fase em que você vai superar a visão ingênua para ampliar essa visão e torná-la numa visão crítica, né? Um momento em que a gente vai se aprofundar no tema, que a gente vai estudar o tema. E para estudar esse tema, são criadas situações-problemas. Essas situações-problemas, elas possuem códigos que precisam ser decodificados pelos educandos, né, pelos integrantes, por meio de debates e reflexões sobre os problemas mais amplos da realidade, levando ao aumento do nível de criticidade. Então, tá bom. Cultura preta. O que a gente vai discutir primeiro sobre cultura preta? Nesse dia, a gente estava discutindo sobre autodeclaração de cor. Eles postaram um vídeo no Facebook de uma menina falando que ela não era parda, porque parda era cor de papel, que ela era preta. E aí a gente debateu, e eles criaram experimentações coreográficas falando sobre ser pardo, ser branco, ser preto. Fizemos uma oficina. Essas situações, problemas, elas não foram criadas só por mim e pelos monitores. Os integrantes, eles também traziam sugestões de professores. Então, aqui foi uma oficina de maculelê com um professor da região. Tivemos também uma palestra com um professor de capoeira da universidade. E tivemos uma palestra com o professor do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afrodescendentes e Indígenas aqui da universidade também. E aí, o que aconteceu? A gente entendeu que cultura preta era um tema super amplo e que a gente não conseguia fazer uma coreografia sobre cultura preta. A gente precisava de um tema mais específico. E aí a gente voltou para a tematização, né, de uma forma mais breve. E durante essa problematização, nos foi apresentado o tema vissungos, que são cantos entoados por negros escravizados, africanos escravizados aqui na nossa região, e que tinham uma potência nesses cantos. Não eram só cantos de trabalho, eram cantos ritualísticos, cantos de enterro, cantos de trabalho, mas eram também cantos em que os africanos eles se comunicavam, era uma mistura de língua africana com língua portuguesa, então eles se comunicavam, eles planejavam fugas, enfim, tem diversas pesquisas sobre os vissungos, né? E aí o argumento que uma das pessoas utilizou. Vocês já pararam para pensar o que o negro era? O que o negro era lá na África? O que essas pessoas eram na África antes de serem trazidas para cá para virarem nossos escravos e, a partir daí, ser tratado pelo resto da vida como escravo? Porque a gente não fala assim, era o João, era a Maria, era a Pedro, era Tiago. Era só os escravos de Diamantina. Porque o vissungo começou a ser a língua deles, e trabalhar em cima dessa perspectiva de perceber que não foi só uma coisa, que por mais que seja a nossa característica, não foi só uma coisa daqui, sabe? Uma coisa que tem uma história muito grande por trás, uma coisa que traz valores muito importantes por trás. Não é só uma música, uma fala. Que não seja só uma apresentação de ginástica, mas que seja uma apresentação de ginástica que traga um pouco dessa característica mesmo do ser humano que tem por trás de qualquer coisa relacionada à cultura preta. Então, a gente já percebe aí que está rolando uma conscientização, uma visão crítica sobre o tema cultura preta, né? Retomamos a problematização, mas dessa vez a gente retomou junto com a codificação e com a combinação, né? Então, para marcar a codificação é a ressignificação dos conhecimentos obtidos, conhecimentos teóricos, através das pesquisas, os conhecimentos corporais que a gente foi experimentando, que a gente aprendeu de ginástica, de outras práticas corporais, e a sua codificação em signos de linguagem, ou seja, a sua transformação em movimentos rítmicos expressivos. E a combinação é o desenho coreográfico, né? É a sequenciação e a contextualização das ações, dos gestos e posturas em uma coreografia temática que vai dar sentido ao conteúdo que vai ser comunicado.
E aí a gente voltou às pesquisas lá na internet, colocadas no Facebook, agora tudo sobre os Vissungos. Trabalhamos muito com textos científicos, né? Tem muita pesquisa aqui na região sobre os Vissungos, experimentações corporais, virando cena, virando coreografia, primeira parte, segunda parte. A gente teve contato com um livro da década de 1980 que trazia a tradução de alguns cantos vissungos. E visitamos, foi um momento assim maravilhoso, não só para mim, né? Eu levei minha família, foi meu companheiro, foi meu filho junto, a gente passou 24 horas dentro de uma comunidade quilombola aqui na região, que não era uma comunidade que tinha os vissungos na sua história, mas foi onde a gente conseguiu ir e que a gente pesquisou nessa visita sobre a presença dos cantos dentro dessa comunidade, a resistência, a luta deles, as formas de luta deles. Então foi um momento incrível, né? E a coreografia ela foi sendo criada, né? Em todos esses momentos, né? Em todos esses encontros, ela foi sendo criada. E aí a gente ia alimentando um quadro que tinha lá no ginásio, né? Com as cenas. Então, o que vai ser a cena 1? Que música que a gente vai utilizar, né? Quais são os sentimentos que a gente tem que colocar nessa cena? Como é que ela se liga na outra cena? Que história que a gente está contando? Vai contar uma história? Vai ter uma linha ou não? Vão ser cenas aleatórias sobre o tema? E aí a gente foi fazendo escolhas, né? Até que chegou na coreografia pronta. Deixa eu ver meu tempo. E aí, tudo bem aí, Maurício? Pode seguir, tá tranquilo, Pri. Tá, eu vou apresentar a coreografia para vocês e eu vou narrar o que é que a gente quis dizer em cada parte da coreografia. Porque eu acho que isso é que dá a dimensão do processo. Se a gente só assistir a coreografia, vocês vão ver o produto, mas não vão entender por que é que a gente escolheu esses movimentos e essa sequência na coreografia. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, né? Então, a coreografia, o título e a sinopse também é criado de forma coletiva, tá? Ela se chama Sobre Cantos, Prantos e Encantos, a voz da África nos vales das Gerais. Peço licença aos que aqui pisaram antes de mim, no canto vissungo praticado por africanos escravizados nas lavras de diamante e ouro, e na periferia das cidades, relemos com intensidade as cores das alegrias e o som de suas lutas. O sol nasceu, o orvalho que cobre as plantas escorre, umedece a terra e molha as canelas. Pá de nós com Ave Maria, que não nos falte comida. O trabalho é duro, e por isso meu canto se ecoa pelas Gerais. Elambá, o couro castiga, peço a Deus que alivie minha dor. Mais um dia de luta. O povo é guerreiro, luta com o corpo e com a alma. A casa sagrada chega, o ritual, a liberdade, a paz, o samba, a alegria. São coisas que a gente tirou dos nossos estudos e das nossas experimentações. Essa cena, a gente escolheu essa cena, a gente chama de cenas coreográficas. Tem um canto vissungo que é um pedido de licença para quem vai cantar. Então, sempre que um escravizado ia iniciar o canto, e é um canto que chama, né, um cantador e os outros repetem, ele tinha que primeiro fazer esse canto, que é o canto de pedido de licença. E aí a gente escolheu essa primeira cena como se o GGD estivesse pedindo licença para essa manifestação da cultura popular, para que a gente falasse sobre ela, para que a gente representasse essa manifestação por meio da GPP. E aí começa a história, né, que a gente quis contar. Cada música tinha um significado no livro que a gente encontrou. E essa música era a música de entrada no trabalho. Então, nós utilizamos ela para representar a entrada no trabalho. E nós entendemos que os trabalhos aqui na região, eles aconteciam na beira do rio. É uma região que tem o garimpo como a mineração, né, muito forte. E uma dos distritos em que a gente tem Vissungos é Milho Verde, que é uma cidade que tem esse nome por conta da agricultura, né, da plantação de milho verde. Então, esse movimento que vocês viram, a gente tentou representar o movimento do curso do rio, balanço. E aí, os integrantes se dividem em 3 grupos de trabalho. O primeiro, os agricultores.
segundo as lavadeiras, porque as meninas falaram, queremos um trabalho característico das mulheres, a gente tem que colocar. E aí a gente colocou as lavadeiras e o terceiro os mineradores. Esses são os agricultores. E aí começou o trabalho das lavadeiras. Esse figurino, gente, os integrantes, eles não queriam utilizar um figurino de escravizado, um figurino sujo, batido, rasgado. Eles queriam enaltecer as características africanas, afrodescendentes, né? Então, roupa colorida, roupa bonita. E eles enfatizaram muito que não fosse homogêneo. Então, a gente escolheu a parte de baixo igual para todo mundo, uma calça com tecido bem colorido, e a parte de cima um tecido branco que cada um ia utilizar do jeito que queria. Porque eles falavam, padronização é coisa de europeu, a gente não quer padronização. Esse é o carrinho de mão, né, que a gente viu na comunidade quilombola. As crianças brincando muito de carrinho de mão. E aí também vocês podem ver a representação do moinho, que também é bem característico da mineração. A coreografia tem 12 minutos, eu esqueci de dizer. Bom, a todo momento a gente tinha que lembrar que era um trabalho escravizado. A gente discutiu muito sobre o significado de trabalho e o que era o trabalho, né? Porque trabalho traz pra gente, na atualidade, essa conotação de coisa boa, trabalho, que delícia, todo mundo quer uma profissão. Então, a gente enfatizou muito, é um trabalho escravo, é um trabalho obrigado, é um trabalho duro, muito pelas leituras e pela conversa na comunidade quilombola. Essa cena, ela representa o cansaço do trabalho e o pedido de morte, né? Porque para os escravizados, a única forma, muitas vezes a única forma de liberdade era a própria morte, né? Quando eles se viam dentro de uma situação que não tinha como escapar, então morrer era sinal de liberdade. E a morte para eles não era sofrimento, não era tristeza, era, em algumas vezes, festa. Isso a gente viu muito forte na comunidade quilombola, né? Eles contando que até hoje o enterro é uma festa, o enterro não é um momento de tristeza, né? E aí, nessa cena, a gente, além do cansaço do trabalho, a gente quis representar a libertação do corpo, né? E aí, as religiões africanas, né? Esse corpo que vai para um outro lugar, que é cultuado, né? Que tem todo um ritual aí, e que é um corpo que está leve agora, que vai para um lugar melhor. Essa próxima cena
é a cena da fuga, da luta pela sua liberdade, né? A gente leu muito sobre o protagonismo do povo preto na sua liberdade, né? Na sua libertação. E a história da comunidade quilombola Baú, que a gente visitou, foi de um negro fugitivo que saiu daqui de Cerro e chegou em Araçuaí andando, fugindo pelo mato, né? Que são 300 quilômetros de distância. Então, a gente utilizou essa fuga, alguns movimentos aí do Papu, a gente utilizou os golpes da capoeira para caracterizar a luta, né? Com os capitães de mato. E aí, quando eles conseguem, eles conquistam a liberdade, né? Eles conseguem fugir, vão para um quilombo, né? Essa capoeira ela se transforma em manifestação da cultura popular. Ela deixa de ser utilizada de forma utilitária, né? Tem um propósito utilitário, de luta, de tudo, e vira uma manifestação da cultura popular. Essa próxima cena ela representa a chegada no quilombo, né? Nós lemos muito também sobre o que é um quilombo, a gente foi até uma comunidade quilombola, que é um lugar onde, na época da escravidão, era um lugar onde eles podiam ser livres, mas também um lugar onde eles podiam exercer, viver a sua própria cultura, né? Da forma como eles eram em África, ou como eles gostariam de ser, enfim. E aí a gente buscou uma música e uma movimentação corporal que desse essa sensação de paz, de tranquilidade, de união. E aí a festa, né? É assim, vamos ser quem nós somos de verdade, né? E aí a gente optou pela presença do tambor, foi algo muito forte na comunidade quilombola. A gente chegou com o tambor esteve presente em todas as atividades que nós fizemos lá, desde almoçar, uma banha, o tambor tocando, que eles contam sobre o tambor, né, como instrumento de luta, como instrumento de festa, e aí nós vamos inserir o tambor. Né? Então, essa cena é a cena da festa, a cena da dança afro, a cena do tocar o tambor. Acabando, tá? E aí, de novo, tentar sair da padronização, de todo mundo igual, e todo mundo dançar, como festejar. Esse é um momento muito gostoso da coreografia, porque tá no final, e eles gritam. E a cena final, né, a pose final, a gente tentou incorporar todos os materiais que nós utilizamos, né, para representar os conhecimentos que os africanos trouxeram para o Brasil. Né? A gente viu muito isso, né? A mineração, os conhecimentos da mineração, da agricultura, quem trouxe foram os africanos. Aqui da arquitetura da cidade foram os africanos. Então, essa cena ela tenta trazer assim o que é de potencialidades que os africanos trouxeram para nós. Bom, a coreografia ela teve 12 minutos de duração, foi uma escolha do grupo. Quando a gente viu que a gente não ia para o fórum com ela ou para algum evento de GPT específico, a gente falou, opa, liberdade, né? Não precisamos fazer uma coreografia de 5 minutos, vamos fazer um musical. E aí um festival de cultura popular também era algo muito, muito assim,
livre, né? A gente podia realmente fazer o que quisesse. E aí foram 12 minutos, porque a gente não teve mais tempo, porque se tivesse mais tempo a gente colocaria mais. Eu já falei 1 hora, mais ou menos, né? Mas rapidamente aqui, sobre os dados que nós conseguimos coletar durante a pesquisa, né? Eu vou trazer, a tese está disponível já no banco de dados da USP, né? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os princípios da pedagogia freiriana mais evidenciados, né? Nós realizamos um grupo focal, 4 grupos focais, né? 32 integrantes, e depois fizemos uma análise temática. Mal, você quer que eu pare? Não, porque tá bem interessante. E assim, pode seguir, Pri. Depois a gente conversa, faz as perguntas, mesmo com um tempo mais menorzinho. Tá bom. Mas acho que é importante, tá bem legal. Tá bom. Então, nós fizemos a análise temática, né? E nessa análise temática surgiram temas, né? Sobre os princípios da pedagogia freiriana mais evidenciados a partir da fala dos sujeitos, né? Da fala. Então, nesse grupo focal, a gente foi perguntando sobre a experiência, eles foram falando sobre a experiência. E aí, um dos temas foi a leitura de mundo, né? Em que a gente teve 2 subtemas, né? Temas emergentes e cultura regional, né? Então, eles conseguiram identificar que houve uma leitura de mundo durante o processo, né? E aí uma fala sobre cultura regional, né? Eu sou do Vale, então eu acho que a gente deu muita importância para o Vale, uma importância que não tinha encontrado na universidade até agora. E quando fala das origens da gente, quando vai nas raízes, a gente se identifica muito. Isso foi muito legal, né? Teve gente que falou assim, eu nem sabia, eu fui para fazer ginástica, eu fui para emagrecer, e aí eu falei sobre cultura preta, eu nem sabia que isso podia acontecer num curso de educação física, foi muito bacana. Criticidade no ato educativo e os subtemas espírito investigador, imersão no tema e exploração de questões relativas ao tema. Na tese vocês encontram, né, relatos de cada um desses subtemas. Aqui eu trago para vocês apenas um recorte. Então, sobre a exploração de questões relativas ao tema. E isso eu acho que deu uma impactada na maioria do pessoal que nunca tinha ido ou visitado uma comunidade quilombola. E a conversa com as pessoas que moram lá, com os líderes, as rodas de batuque que teve também influenciou na própria coreografia. As roupas, como o Basma falou, as danças que nós vimos, algumas apresentações, foi uma troca. Nós levamos algumas atividades, que a gente fez uma oficina de ginástica lá, e aprendemos várias outras com eles, principalmente da cultura deles, do dia a dia, como é que é a própria ideia do que é um quilombo, né? Então, o tema era Vissungos, o tema era cultura preta, e a gente aprendeu sobre comunidade quilombola, que são questões relativas ao tema, mas o tema não era comunidade quilombola, né? E quais são os costumes, quais são as lutas deles, né? Então, isso eles identificaram também como algo vivenciado no projeto. Intervir no mundo. A GPT, reconhecer a GPT como linguagem, o posicionamento político do GGD e a responsabilidade em comunicar uma mensagem, né? Então, sobre o posicionamento político. Acho que é um sentimento de contribuição, de poder passar essa mensagem, de contribuir com algo para poder com que outras pessoas consigam entender o que a gente discute lá. Não é só fazer uma coreografia, não é só passar uma pequena alegria. Acho que tem sempre uma pequena mensagem por trás, que é a marca do GGD atualmente. Isso foi falado no processo, quando a gente foi escolher o tema, e as pessoas falaram, gente, o GGD, ele, olha só, a gente fez uma coreografia sobre um crime ambiental, então a gente tem que falar sobre algo potente, porque é isso que é o GGD ele se posiciona politicamente. Isso foi reconhecido também. Transformação social, né? Subtemas, a valorização cultural, a desconstrução de preconceitos foi muito forte, e a identidade étnico-racial, né? Sobre a desconstrução de preconceitos. Inclusive, descobrimos, a gente mesmo, né? Somos muitas vezes homofóbicos, racistas. Somos pessoas em fase de construção também. E racismos não passaram. Várias falas grotescas não passaram. E com o tempo a gente fez isso um processo educativo. E não de tal pessoa está sendo grossa comigo. Foi um processo educativo. E foi muito legal, porque quando a gente viajou para o festival,
as meninas queriam fazer trança no cabelo, e uma preocupação muito grande de estar fazendo uma apropriação cultural. E isso foi para o grupo. Gente, isso é apropriação cultural? Eu posso fazer? E não mais como uma acusação. Isso é apropriação cultural. As pessoas começaram a dialogar. Eu posso falar desse jeito? Essa fala é racista? Como é que é? Como é que eu aprendo? E até sobre identidade étnico-racial foi incrível, porque no início do projeto a gente aplicou um questionário para saber o que eles já sabiam sobre a cultura popular, mas também de identificação do grupo. E a maioria tinha se auto-identificado como pardo. Então, a gente tinha pretos, grande maioria pardo e brancos. No final do projeto, eu falei, gente, eu preciso saber se eles mudaram, porque a gente debateu muito sobre isso, muito sobre cotas, muito sobre se autodeclarar ou não, para que serve, para que não serve. E aí houve uma mudança muito grande. Diminuiu a quantidade de pardos e aumentou de pretos e brancos, porque as pessoas começaram a entender que não é o tom da pele, que não é o meu pai que é preto e a minha mãe que é branca, é cultural, né? É algo com que eu me identifico ou não. E, por fim, processo coletivo, colaborativo e democrático, que aí já é mais comum na GPT, né? Então, eles perceberam a autonomia, né, o estímulo à autonomia, a horizontalidade e as escolhas e decisões democráticas, né, sobre a horizontalidade. Eu não estou falando de maneira nenhuma que isso seja ruim, mas é porque a gente não está acostumado, porque geralmente já é formatado para você de cima para baixo, você tem que cumprir aquele cronograma e é assim que vai ser. E já no GGD não tem essa hierarquia, tudo é mais horizontal, não é vertical. Bom, para finalizar, gente, algumas considerações transitórias, né? Então, os princípios da pedagogia freiriana, eles são possíveis e são necessários em projetos de extensão universitária em GPT, né? O método Paulo Freire, né, ou a proposta pedagógica do Paulo Freire e os princípios da pedagogia freiriana, eles foram adaptados ao contexto específico do GGD, né? Então, a proposta foi recriada, a gente não copiou a proposta pedagógica do Paulo Freire, a gente recriou, e essa recriação, né, foi por meio da praxis. Eu não estabeleci antes quais eram as fases, a gente foi fazendo, e depois, no final, é que, olha só, a gente passou por essas fases. Então, ela aconteceu ali na praxis, né? E houve a reinvenção das propostas, né? Isso indica que a prescrição de metodologias não cabe numa prática educativa humanizadora. Então, por mais que agora, não sei, a gente tente utilizar, né, e isso aconteceu no remoto, vamos pegar lá as fases, elas vão acontecer de uma forma diferente, né? Porque eu não posso usar essa receita para uma outra vivência, porque serão outras pessoas, serão outros contextos, né? Os princípios da dialogicidade e politicidade no ato educativo foram presentes, né, aconteceram. Houve uma experiência de construção do conhecimento de forma crítica, coletiva, colaborativa e democrática, promovendo a autonomia e respeitando a horizontalidade. Então, a gente percebeu que isso aconteceu de fato no projeto e ocorreram transformações sociais, né? Houve uma reconstrução de sentidos e significados sobre o contexto abordado. Então, a gente entendeu o que cada um dentro de si, cada um na sua forma. A tese, ela traz algo até superficial, né? São só 4 meses trabalhando nesse tema. Foi um grupo focal, mas a gente percebe que houve uma reconstrução de sentidos e significados aí. Eu vejo isso muito em mim, o quanto que eu mudei sobre a cultura preta, quanto que eu me interesso, que eu leio de autores africanos e autores negros brasileiros agora, assim, um absurdo. E isso mostrou que a gente desenvolveu uma prática corporal com sentido e significado. E tudo isso significa uma formação humanizadora, né? Houve, de fato, nessa edição do projeto, uma formação humanizadora, como propõe que a extensão universitária em ginástica para todos seja, e um ato político também. É isso, gente.
né? A tese está disponível no banco de teses e dissertações da USP, para quem quiser ler com mais profundidade. Nós já submetemos um artigo para uma revista, estamos esperando ser avaliado, e é isso. Estou aberta aí para a gente conversar. Pri, obrigado. E assim, parabéns não só pela apresentação, acho que parabéns pelo projeto, né? Acho que eu já comentei isso, acho que vocês têm uma importância muito legal no panorama dos grupos de ginástica no país, justamente porque cada um tem a sua, né, a sua cara, digamos assim, e o seu grupo tem essa cara política, né, de sempre estar trazendo esses temas para gerar esse impacto na comunidade. Então, acho que vocês têm um papel muito importante. Bom, para eu não ficar falando, né, eu vou. Quem quiser fazer algum comentário, pergunta, esse é o momento para a gente aproveitar a Pri. Enquanto estão formulando a pergunta, eu fiquei pensando muito nessa questão, Pri, da sua relação com os outros docentes da universidade. Como que é essa aproximação? Né? Eu vi que vocês têm muito essa relação, né, com a comunidade quilombola nesse projeto, né, foram visitar os artistas, né, que fazem, né, as peças de barro, e essa interação com o corpo docente, como que tá? Eu vi que teve a relação com o professor da área de estudos afrodescendentes. Essa parceria, ela existe? Como que tá esse trabalho seu? Ou esse projeto, ele fica muito com você mesmo, assim, na educação física? Ele fica muito comigo. A gente é uma universidade muito pequena, mas eu acho que, como todo o sistema educativo brasileiro, é muito dividido. É cada um dentro da sua caixinha. E cada um com os seus compromissos e cada um com aquilo que coloca em primeiro lugar, né? Eu sou uma rata de extensão. Estou escrevendo um projeto aqui para o ano que vem, né? Outro, não o do GGD. Eu gosto muito da extensão, eu acho que é o que mais me motiva aqui na universidade. E eu busco parcerias, mas elas são momentâneas. Eu não consegui, em 10 anos de universidade, uma parceria efetiva, como, por exemplo, a Michelle tem na USP com a Mônica. Eu não consegui isso aqui. Então, eu vou atrás dos professores a partir das demandas do projeto. Então, nesse específica, eu fui falar com uma professora da nutrição que conhecia a comunidade quilombola porque fez um projeto de nutrição lá. Fui falar com um professor de capoeira. Todo mundo tem os braços abertos para contribuir, mas a gente não consegue fazer, de fato, um trabalho interdisciplinar dentro da educação física mesmo, com as diferentes unidades curriculares, e dentro da universidade. Mas é uma tentativa. A gente tem aqui na universidade o Encontro de Saberes, que é um projeto de trazer os mestres e mestras dos saberes tradicionais para dentro da universidade. Eu já participei algumas vezes dos encontros de saberes, que foi paralisado por conta da pandemia, mas é um lugar onde eu via que tinha professores de diferentes áreas do conhecimento. Mas eu acho que isso é um problema, Mal, do sistema educacional brasileiro, que é fragmentado. A gente está passando pela reforma curricular agora, tudo dentro da caixinha. Muito difícil pensar fora da caixinha. E, infelizmente, é isso, né? Eu tô sozinha, mas não tô sozinha. Sim. Né? Mas uma coisa que vai ajudar a gente no futuro é justamente o papel da extensão no currículo. Né, que isso aumentou o impacto da extensão de uma forma muito, né, grande. Então, isso vai ser bom para a gente que trabalha com extensão e gosta da extensão, né, e sabe o potencial dela, né, acho que isso para a gente vai ser muito rico. Né, então, eu estou com esse olhar, assim, uma perspectiva de um futuro melhor para a gente que está na extensão, justamente para as pessoas terem esse impacto, né, de como você consegue transformar os futuros professores que vão atuar na sociedade com um olhar diferenciado daquele que só ficou na sala de aula, né, acompanhando as disciplinas, né, então acho que isso é muito legal. Perguntas, pessoal? Hoje vocês estão tímidos? Oi, como eu não... Tudo bem? Oi, Pri. Obrigada pela apresentação, e desculpe que como eu não participo muito, então eu falei, deixa eu Pri falar, mas o que você comentou realmente
primeiro te parabenizar, porque você conseguiu enxergar muito a realidade do local, das pessoas, né? Eu acho que um projeto de extensão tem também muito esse papel, que é justamente se aproximar da sociedade, não eles terem que se adaptar a você, né? Então, acho que esse trabalho, lógico que é uma via dupla, mas você conseguir enxergar essa sociedade, esse grupo, né? Então, acho que o sucesso do seu trabalho é justamente por isso, né? Não, eu tenho um projeto e vocês vão ter que se adequar ao que eu quero, né? Então, esse é um ponto bastante importante. E se for falar assim, de parceria, eu, assim, até a USP, né? Vou dizer até a USP, porque todo mundo sabe que a USP é muito referência para pesquisa e toda a pressão vem da pesquisa. E não mudou ainda, tá? Não é isso. Mas agora da escola eu assumi a comissão de cultura, então eu tenho tramitado muito na Pró-Reitoria de Cultura e vejo realmente uma mudança significativa, que é a valorização da cultura, porque ela, além de se aproximar da sociedade, é ela que faz é a vitrine da universidade, ela que consegue promover, divulgar aquilo que nós estamos fazendo aqui internamente. E realmente as parcerias, elas são difíceis, mas o que nós estamos vendo hoje na USP, por também valorizar agora um pouco mais a cultura, são projetos grandes. Então, hoje eu estou trabalhando, mas não como protagonista, mas colaborando em projetos com a medicina, a odonto, né, porque eles estão, né, interessados nessa interdisciplinaridade, e não é fácil no começo, até cada um fala uma linguagem, né, entendeu? Mas tem sido aprendizado, eu estou nesse trabalho de parceria com outras áreas, eu estou entrando no 3º ano, vamos ver agora, depois voltando à pandemia, mas eu acho que é alguém começar, sabe? Mas se a pró-reitoria de vocês também, ou alguém acima, né, pudesse gerar aqui fazem editais, então isso também atrai as pessoas, né, porque edital é cifra, certo? Então, e realmente são, né, não deixa de ser, mas se alguém em cima, né, ter um projeto maior, que já como requisito seja essa integração, talvez ajude. Mas eu vou dizer assim, sem muita... primeiro que você tem que seguir aquilo que você acredita, mas uma hora eu acho que isso vai se fortalecendo. Demora. Assim como os docentes, até hoje nós não temos muita integração entre os docentes, depois de 10 anos de unidade, cada um está no seu quadrado, tá? Mas é isso, eu acho que é você acreditar, e eu acho que um ponto importante que você já tem a sociedade acredita no seu trabalho. Então, isso você já tem sei lá, um caminho bem grande caminhado. E depois é isso. E eu tenho certeza, à medida que isso for crescendo mais, as pessoas vão se interessar. Então, acho que é isso, tá bom? Mas parabéns aí pelo trabalho e assim, eu que te vi aqui no mestrado, uma grande mudança, né, de linha, de tema, mas é como eu disse, eu acho que você está muito ajustada na sua realidade aí da região. Né? Então, isso que é muito importante. Então, parabéns. Obrigada, Lívia. É uma honra ter você me assistindo, viu? Mas é justamente isso, né? A região, ela me transformou completamente, né? E aí eu converso muito isso com as pessoas quando eu apresento o meu trabalho, que aí eles falam assim, mas é uma realidade da sua região, né? Eu falei, exatamente, não é receita, isso não vai dar certo em outros lugares, ou não vai ser igual, né? É que a gente tem essa carência de valorização da região aqui, né? A gente precisa disso. Isso tem uma potência absurda para quem é daqui, né? E eu acho que a GPT, em relação à interdisciplinaridade, pelo menos dentro da área da educação física, a GPT ela favorece isso. Porque vem o professor da dança, vem o da capoeira, ainda está dentro ali da educação física, né? Mas a gente consegue mais do que talvez outros professores que estão mais fechados dentro da sua caixinha, dentro da sua área.
Mas eu também acredito, Miriam, que isso é o futuro, né? É o que o Maurício falou, né? Isso é obrigatório, essa reformulação do projeto pedagógico, que está forçando a gente, os editais que forçam a gente, e assim a gente vai aprendendo. É isso mesmo. Essa questão da extensão é justamente porque ela é a nossa via mais direta com a sociedade. A pesquisa ela vai impactar a sociedade? Vai, mas a extensão ela tem uma relação muito direta. A gente traz a sociedade para dentro da universidade, basicamente é isso. E aí a gente consegue também abrir os olhos para aquilo que a sociedade precisa, né? Então, ou seja, a gente tem esse contato próximo, a gente recebe conhecimento da sociedade, a gente contribui com o nosso conhecimento que é formulado pela pesquisa, e a gente tem a possibilidade de ver as demandas da sociedade. Então, assim, por isso que eu acho que é obrigatório, né, essa reformulação. E, nesse sentido, eu acho que foi ótimo eles colocarem isso lá. Tem que ter tantas horas de extensão universitária junto com as disciplinas curriculares. Como que vai fazer isso? Se virem, né? Porque eles só falaram isso. Mas eu acho que é muito legal isso. Acho que os alunos precisam disso. É aquele negócio, o aluno vem assistir aula e faz estágio. Mas ele não vê o todo. E ele também não devolve para a sociedade, principalmente na pública, todo o dinheiro que é investido nele. Né? E a inserção é uma forma disso, porque na hora que eles vão lá aliar os conhecimentos de uma disciplina curricular no projeto, por exemplo, de ginástica, com monitores, eles estão devolvendo tudo aquilo que eles estão recebendo. Então, isso é muito importante, e nesse sentido, a Miriam foi certeira. Acho que você leu o espaço onde você está, e você aceitou, né, trabalhar com eles nessas características locais. Ou seja, que é muito comum a gente fazer o projeto, e é isso, ó, gente, vocês querem, vocês vêm aqui. Né? E essa questão de adaptar, eu diria que todo lugar precisa valorizar a cultura local. Eu falo que Vitória é uma capital, mas a capital cai de interior, tá? A Miriam conheceu aqui, não sei se a Priscila já veio para cá. Mas é uma capital pequena. E aqui um absurdo, o pessoal não conhece a cultura quilombola do estado. Né? Então a gente tem um projeto de extensão aqui que é disso, mas a gente trabalhou um pouco com o Congo, que é local. E aí muita gente não conhecia. Então, assim, a cultura dos pescadores aqui também, tem a cultura dos europeus que estão na região mais, né, de montanhas aqui do estado, que eles conhecem, mas conhecem só as festas. Ou seja, não conhece, né, as particularidades, a cultura mesmo. Ou seja, vai lá para tomar o vinho na festa italiana, ou vai na festa alemã porque tem cerveja. Então, eles ficam muito nessa questão comercial. Então, eu acho que é legal você citar isso, porque a GPT na escola também pode ir nessa direção. E é uma coisa que a gente fala da dança também. A gente fala muito de dança, mas a gente esquece de colocar a ginástica junto. Que é aquela questão de você querer ensinar uma dança e não ouvir a comunidade escolar. O que eles escutam? O que eles gostam? O que eu posso trabalhar em cima disso? A gente discute muito a questão do funk, né? Que o funk virou uma temática de discussão na área, né, escolar. E justamente para você ouvir e você poder problematizar as questões que, né, estão marginalizando a situação do funk, a questão da objetivação da mulher, as letras. Então você pode trazer isso para a escola para debater com os alunos também. Mas isso não significa você negar o funk. Né? E a GPT ela pode ser um canal disso na escola. Ou seja, você trazer temas que são dos alunos, a comunidade deles, para eles entenderem o bairro, a situação na qual eles vivem, refletir sobre ela, ressignificar ela. Né? Então, por isso que eu falo que a GPT na escola tem um potencial muito grande de ser trabalhada, e essa questão da interdisciplinaridade também. Né? Porque aí você chama um professor de história para trabalhar junto, a professora de artes também. Então, só cresce o potencial da GPT na escola. Né? Então, assim, é importante dizer, né, que o seu trabalho talvez não pode ser, né, peguei e copiei e colei, né, mas ele dá muitos direcionamentos, por isso que eu falo, Pri, que você tem que publicar, né, assim, e muito mais do que os textos da tese, acho que tem que colocar relato de experiência mesmo, no formato de relato de experiência, porque é o que impacta nos professores da rede, né, acho que alguém comentou, um dos professores que coordenam o fórum de ginástica, ele comentou que os artigos mais acessados do fórum são os relatos de experiência. Não é os textos de tese, mestrado. É relato de experiência. Por quê? Porque o professor
ler e falar assim, eu posso fazer isso aqui. É possível fazer aqui. Né? Então é legal que você e Michele também pensem com carinho nisso. Eu sei que a gente tem muito essa questão de publicar nas revistas de, né, JCR, Impacto, traduzir para o inglês, mas a gente precisa de impactar aqui, né? A gente precisa ter um impacto aqui no Brasil. E acho que é importante vocês fazerem um recorte, né, e trazer essa linguagem para a gente aqui no Brasil, que acho que vai ser muito importante, tá? Tô falando demais, gente. Que, alguém mais quer dialogar com a Pri, pergunta, Deixa eu só comentar? comentar, Mal, que, assim, o trabalho, né, a proposta pedagógica de Paulo Freire, ela é tão potente, né, que, pensando, né, no que você falou da escola, né, essa primeira fase, que é a leitura de mundo, ela é de uma potência, porque a gente acha que a gente sabe o que existe. Aquilo que a gente vive é aquilo que existe. E aí, quando você começa a ler, né, a buscar, a investigar o que é que tem ao meu redor. É nesse momento que, nossa, quanta coisa legal de cultura popular. Quando a gente reuniu aqueles 20 temas, que, meu Deus, a gente tem coreografia para 20 anos. Se a gente cada ano fizer, olha quanta coisa tem. Né? Então, é muito potente essa leitura de mundo. E é muito potente, principalmente com os jovens, né? Porque eu acho que a cultura popular, ela está desaparecendo, a cultura popular tradicional, porque a gente é um país colonizado e colonizado até hoje, né? Então, a gente valoriza muito a cultura de fora e pouco a cultura daqui. Mas é porque a gente não conhece. Na hora que a gente se aprofunda, gente, isso é fantástico nos jovens. E aí, o GGD, a faixa etária é de 18 a 30, mas a grande quantidade ali são os mais jovens, que são os que estão na universidade, né? E eles começam assim, a cerâmica do Vale do Jequitinhonha, ela é bem cara, ela não é barata, né? E eles começam a juntar dinheiro para comprar cerâmica do Vale do Jequitinhonha para pôr na sua casa. Olha que maravilhoso isso, né? Então, realmente, a pedagogia freiriana, ela mexe, ela transforma, né? Então, eu acho que é muito potente para a escola também, com certeza. Não é à toa que Paulo Freire está muito mais na escola do que na universidade. Perguntas, pessoal. A gente já está com o nosso tempo estourando, mas dá para fazer mais uma perguntinha. O pessoal comentou aqui, tá, Pri, no chat. Como eu falei, tem algumas pessoas que saíram para dar aula, que tem um pessoal que começa a dar aula agora 4 horas. E alguns pediram o vídeo, né? Já até mandaram mensagem no WhatsApp perguntando se estou gravando. A preocupação. Eu até vou compartilhar com os alunos da graduação, se você deixar, tá? Claro. Porque eles estão nessa fase de pensar a coreografia. E ontem eu tive um encontro com eles para falar da coreografia. E eu falei, busquem algo que tem significado para vocês. Porque é muito mais fácil você criar algo que você se identifica, né? Tá? E acho que a sua exposição mostra bem isso, ou seja, como a gente pode repensar coisas que estão ao nosso lado e a gente não enxerga. Né? E como você falou, a gente tem um olhar que a gente acha que, né, a gente conhece, sabe, mas a gente vai estudar, a gente percebe como a gente é limitado. As questões de gênero, né, de questões raciais, que são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu falo que eu conto para meus alunos, quando eu era criança, o que a gente falava, né, como a gente agia, eu falo para eles que se eu falar o que eu falava na época, década de 90 em São Paulo, eu vou preso agora, né? Então, como isso vai mudando nossos olhares, e a cada dia a gente vai pensando isso, né? Outro dia eu tava vendo as palavras que tem um cunho racial, e eu falei, nossa, eu já usei tanto essa palavra, não pode. Né? Então, até isso, acho que vai abrir os olhos, né, da gente, tá? Mas, Pri, vou deixar você fazer os seus comentários finais, já que o pessoal não mandou nada aqui no chat. Tá certo. Gente, eu só queria agradecer, né? Eu tenho um carinho imenso pela minha tese, né? Não foi fácil, como você bem disse no começo, né? A pós-graduação, ela é muito difícil, ela não é fácil, mas a Michele foi uma orientadora freiriana, ela me deu muita liberdade para seguir o meu caminho, tanto que autorizou aí 3 mudanças, cada vez que eu chegava, eu quero mudar tudo, ela vai, vamos lá.
E foi algo que eu fiz com muita paixão, né? Com muito amor. Eu gosto muito da extensão, eu já falei para vocês, mas esse trabalho ele impactou muito, de uma forma muito forte, né? A minha vida, né? Me transformou como ser humano. Então, eu adoro compartilhar. Eu sei que é extenso, eu falo demais, não paro de falar, mas eu adoro compartilhar. Estou aberta aí para a gente conversar mais, para a gente fazer intercâmbios. Tomara que isso acabe, a gente possa fazer os nossos intercâmbios aí. E só agradecer pela presença da Miriam, da Michele, do Jander, que eu vi que está aí, dos demais também, que eu não conheço. Foi um prazer conversar com vocês. É isso. Eu que agradeço, tá, Pri? Ivana, quer falar alguma coisa? Oi, gente, é só dar um oi mesmo, que eu escutei uma parte, mas hoje minha internet estava ruim aqui, eu acabei caindo, aí voltei agora de novo, então eu fiquei assim, escutando as coisas pela metade hoje, vocês me desculpem, mas são os percalços, né, de às vezes estar em casa e isso acontecer, mas era só agradecer aí a Priscila, porque eu acho que, assim, pelo que eu escutei no início, foi muito interessante e dá para a gente levar muita coisa para a nossa graduação, né, dos alunos. Sim. Foi só isso mesmo. Ivan, não se preocupe, assim, é tranquilo. Acho que eu vou, por isso que eu falei para a Priscila agora, eu com certeza vou mandar isso para os alunos, porque eu acho que materializou tudo que eu tentei falar ontem. Eu falei tanto ontem dessa questão de, né, buscar um tema, de você se identificar, de respeito, de você ressignificar as coisas durante o processo, que o processo é mais importante do que o final. Eu falei para eles, gente, eu sei que vocês estão preocupados com a nota, mas eu quero que vocês tenham uma experiência, mesmo que online, né, de construção coletiva, né, e reflexiva também, ou seja, vocês não podem sair do trabalho da mesma forma que entraram. Né, e eu vou tentar, eu falei para eles, eu vou tentar, né, depois a gente vai refletir sobre a coreografia, e eu vou tentar enxergar isso em vocês. Né, então, acho que vai ajudar muito, por isso que eu falei para você, com certeza eu vou pegar assim, um vídeo, vou colocar no Classroom, para eles, olha, por favor, assistam, porque acho que está muito mais claro do que eu tentei falar para vocês ontem, né? Mas, Pri, eu só posso te agradecer, acho que quando a gente vê as pessoas trabalhando com essa responsabilidade social, por meio da extensão, eu acho que meio que quebra a visão até mesmo de nossos colegas do que é extensão. Né, que a gente comenta aqui na UFES que a extensão é o primo pobre aqui, menos valorizado, menos investimento, ou seja, tá ali, mas a gente não é valorizado. E quando a gente mostra isso, né, para os nossos colegas, para a comunidade acadêmica, eles começam a olhar e respeitar a gente com outros olhos. Né? Melhorou muito aqui na UFES a forma como a extensão está sendo enxergada agora, até os editais estão melhores, a forma de avaliar os projetos está melhor, porque eles começaram a perceber isso, principalmente na pandemia, com que os projetos de extensão conseguiram continuar ativos e ajudando a sociedade desde a saúde mental, a saúde nos hospitais lá, né, com produções que vão ajudar no combate à Covid, da atividade física, ou seja, a gente mostrou o nosso, né, aquele potencial que a gente já conhece, só que muita gente não valorizava. Então é muito bom ver alguém trabalhando com extensão de uma forma muito, né, propositiva, com um engajamento político, social, e transformador acima de tudo, né? Então, assim, só posso parabenizar e agradecer a sua gentileza de estar aqui com a gente. Você não fala demais, não, porque acho que foi importante tudo que você falou para a gente refletir, né? E conforme você ia falando, eu falei assim, nossa, eu tenho que começar a pensar em talvez fazer tal coisa no meu grupo, que acho que pode ser legal. Então, isso, assim, pode ter certeza que teve impacto em todos nós, independente do pessoal que está no mestrado, está na escola, até a gente também que está na universidade, a gente refletir um pouco mais, tá? Gente, agradecer também todo mundo que tá aqui, né, teve gente que entrou, saiu por causa do horário, Pri, mas assim, o nosso grupo ele tem muita gente de vários lugares e a gente vai se adaptando, mas acho que é um momento que a gente tem de reflexão coletiva que é muito importante, né, a gente tá conseguindo ter esse engajamento de várias pessoas juntas, é claro que cada um tem os seus problemas, correrias, mas a gente consegue movimentar isso e pode se sentir parceira da gente também, né, quando precisar pode contar com a gente, que o nosso intuito é justamente, né, unir as pessoas em prol da ginástica, tá? Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo. Desejar uma boa tarde para todo mundo, bom trabalho, bons estudos aí. E aí, final de semana também, né, gente? Bom final de semana para todo mundo, tá, gente? Obrigadão. Gente, obrigada.